luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, pessoal. Primeiro vamos conferir os nossos celulares, saber se eles estão realmente desligados. Vamos começar de novo com a divulgação do Encontro Amigo, o nosso apoio aos enlutados. Acontece às quartas-feiras, às 20 horas, pelo Zoom, ou presencial às quartas-feiras também, das 14 às 15 horas, na sala Herculano Pires. A gente vai divulgar aqui, apesar de ter pouquíssimas unidades, fim de semana que passou,
É, a novidade gastronômica do fim de semana foram as panquecas. No momento só temos 4 panquecas de carne, então não se estapeiem. Quem for lá e adquirir primeiro, por favor, não fique, os outros não fiquem chateados. Vamos divulgar a nossa Feira da Solidariedade, que vai acontecer no dia 24 de setembro, das 9 às 17, aqui na frente, na rua, e nos estacionamentos, do lado e em frente aqui ao núcleo. Teremos música ao vivo, alimentação e bazar e brechó, além do sebo, né? Vários livros e CDs e discos de vinil com desconto. Vamos lá. A palestra da noite será feita pelo Carlos César de Carvalho, quase eu esqueci o nome dele. O tema é Jesus caminha com você e você caminha com ele. O Evangelho, a mensagem, a prece, o nosso irmão Marcelo Hernandes. A vibração do passe, as gerais, a Leila Nobre. A vibração da água e a prece final pela Rosângela Guido. Então, um bom trabalho para todos nós. Boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Entende-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Pois os seres que se unem na Terra, apenas pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quantas pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. Mensagem do livro Ainda Hoje, de Chico Xavier. Enganam-se os que acreditam que a morte possa apagar o coração. As ligações verdadeiras são invulneráveis. E assim, vamos acalmando então nossa mente, serenando nosso coração, agradecendo a Deus por estarmos aqui reunidos novamente para mais uma lição trazida pelo Mestre Jesus. Agradecer por podermos progredir mais um degrauzinho à medida que nos dedicamos ao nosso aperfeiçoamento espiritual. E agradecemos por termos a oportunidade de doar e servir ao próximo. Pedimos à espiritualidade amiga que nos acompanhe e nos ampare na noite de hoje e nos guie na prática do bem. Que tenhamos todos uma excelente noite de estudos, uma excelente noite de trabalho. Assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Que nós possamos todos estarmos receptivos a Jesus. O meu jovem advogado ali, conforme ele falou o tema, ele estava fazendo uma afirmativa. Na realidade, não. O tema é: Jesus caminha conosco. Nós caminhamos com Jesus? É uma pergunta. Aí eu faço novamente a pergunta:
Jesus caminha conosco. Nós temos caminhado com Jesus? Temos certeza absoluta que tem caminhado com Jesus? Olha, para a gente ter a certeza absoluta que estamos caminhando com Jesus, eu acho que a maioria de nós tenta caminhar com Jesus. Porque para nós termos a certeza absoluta que estamos caminhando com Jesus, seria necessário que nós estivéssemos cumprindo, como diziam os antigos, ipsilitri, né? Os escritores antigos, ipsilitri, a recomendação maior de Jesus. Alguém sabe qual foi a recomendação maior de Jesus? Amar a teu próximo como a ti mesmo. Então a pergunta é, nós temos amado o nosso próximo como a nós mesmos? Né? Quando Jesus fala amar o teu próximo como a ti mesmo, ele está falando amar em plenitude. Amar em plenitude. Né? Então, para eu dizer categoricamente em mim que eu estou caminhando com Jesus, eu preciso estar dentro disto que Jesus colocou. Então, eu acho que a maioria de nós temos tentado caminhar junto com Jesus. Temos conseguido? Em parte sim, em parte não. Mas o importante do processo é que nós tenhamos em nós a perseverança da continuidade. E como é que eu posso testar em mim se eu tenho estado caminhando com Jesus? Que tipo de característica é que eu preciso ter desenvolvido em mim, estar presente em mim, no meu cotidiano, no seio da família? Aliás, o seio da família é o local mais próprio e necessário para nós implantarmos essa jornada junto com Jesus. Então, assim, eu me questionar, como é que eu tenho estado na família? Como é que eu tenho estado no meu cotidiano nas relações humanas? Como é que eu tenho estado na relação com o meu próximo mais próximo? E Jesus deixou bem claro, meu próximo mais próximo não é meu filho, não é meu pai, não é meu irmão, não é meu primo, não. Meu próximo mais próximo, nesse momento, é ele que está aqui, mais próximo de mim. Então é nós nos questionarmos, como é que eu estou em comportamento e relação nessa sociedade? Como é que eu tenho vivido o meu cotidiano? No meu cotidiano está presente essa solicitação de Jesus, que nada mais é, nada menos é do que um comportamento ético-moral, de só fazer o próximo que você queira para você. Como é que nós estamos nisso aí, no cotidiano? Como estamos? Então eu preciso me testar, eu preciso me automensurar, eu preciso fazer aquilo que Agostinho, Santo Agostinho, né? Para os nossos irmãos católicos, mas Agostinho fazia todos os dias. Agostinho, todos os dias, no fim do dia dele, quando ele se encontrava no seu quarto para poder ir buscar o repouso, né? Ele parava para meditar sobre o dia. Em pensamento, ele voltava para o início do dia. E mentalmente ele ia vendo todos os dias o acontecimento do dia que ele tinha participado. Para ver o bem que ele tinha feito, para continuar fazendo, ou melhorar esse bem. O bem que deixou passar em branco, para no outro dia ele ir lá e fazer a prática do bem. Se desculpar com alguém, caso ele tenha ofendido, ou ele tenha, de certa forma, magoado, mesmo que inconscientemente. Então ele fazia essa revisão comportamental todos os dias. E dentro dessa revisão comportamental, e que ele já projetava algumas coisas para o próximo dia. Aquilo que era necessário fazer. Então acho que nós precisamos trazer para o nosso dia, para o encerramento do nosso dia, esse comportamento de Agostinho. E aí desenvolver em nós a disciplina de todos os dias de estar fazendo essa autorrevisão comportamental.
E é uma coisa interessante, né? Essa revisão comportamental, ela não tem que ser vista só nos atos que nós fazemos, mas tem que ser visto também nos pensamentos que nós temos. Porque muitas vezes eu não verbalizo, mas eu penso. E quando eu penso algo sobre alguém, imediatamente o pensamento, ele vai, chega, atinge. Se é uma prece de amor, de carinho, vai lá, envolve, auxilia, socorre, né? Mas se é aquele pensamento, vai do mesmo jeito. E chega e bate, né? E aí tem um problema com essa história de pensamento. Sabe o que acontece? O Espiritismo nos ensina, principalmente no capítulo 14 da Gênesis, que todo pensamento nosso, inconsciente e consciente, ele é registrado em algo chamado fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? Lá no início do Livro dos Espíritos, existe uma afirmativa que diz o seguinte: existem 3 princípios básicos no universo. Deus, causa primária de todas as coisas. O Espírito, o ser inteligente do universo. Mas, ultimamente, eu tenho questionado esse conceito. E a matéria-prima sobre a qual Deus cria incessantemente, que é o fluido cósmico universal. Então, a exceção do Espírito e de Deus, tudo mais é derivado do fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, ele tem uma série de propriedades. E uma das propriedades deles, que ele tem, é que ele registra tudo que nós pensamos, que nós fazemos. Sabe mesmo aquele pensamento segredo, escondidinho? Está lá. Está plasmado lá. Né? E quando esse pensamento vai e toca o fluido cósmico universal, ele se materializa no fluido cósmico universal e gera instantaneamente algo chamado de ressonância vibratória. Ou seja, entre a afinidade com aquilo que já está no fluido cósmico universal, com aquilo que está ali, está de similitude. E como o pensamento teve origem em mim e eu sou a fonte, o que acontece? Esse pensamento vai e volta até mim. Olha, se for de prece, se for de amor, se for de carinho, ele vai voltar mais ainda, né? Fortalecido. E da mesma forma que ele beneficiou alguém, a fonte primária que sou eu, vou estar otimamente beneficiado. Agora, se for aquele pensamento de mágoa, de melindre, de raiva, de ódio, sabe? Esses pensamentos tão simpáticos, né? Se for aquele pensamento de egoísmo, registrou-se no fluido cósmico universal e retorna, mas vai sendo retornado, alimentado, né? E aí vira aquela bola de neve, que foi lançada desse tamaninho. Quando chega aqui, é assim. Porque se nós formos pensar, hoje, registrado no fluido cósmico universal, no qual nós estamos mergulhados, né? Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, como os peixes estão mergulhados no rio ou nos mares. Ok? O que tem mais de registrar nesse fluido cósmico universal? É pensamento positivo ou negativo? Emoções positivas ou negativas? Então nós temos que parar para poder pensar. Então, dentro desse diálogo que nós estamos mantendo, aí, novamente eu repito, nós temos caminhado com Jesus? No nosso dia de 24 horas, quantas horas quantos minutos que eu tenho caminhado com Jesus? Então, dentro desses aspectos, é que nós precisamos, então, trabalhar em nós, cada vez mais, um processo de disciplina. A disciplina que nos solicita o Evangelho, quando lá fala sobre homem de bem. O verdadeiro homem de bem, ou a pessoa de bem, né? Aquela que cumpre a lei de amor e de caridade em todos os dias da sua vida.
Então cabe mim questionar a mim mesmo. Eu sou essa pessoa de bem? Todos os dias eu pratico a caridade? Todos os dias eu pratico a caridade da tolerância? E para a gente testar muito bem essa questão da tolerância, o trânsito é fantástico, né? Não é? O trânsito é fantástico. Né? Aquela coisa de ficar na plataforma do metrô também para poder entrar também é fantástica, né? Hã? Então nós temos várias situações nos dias que levam-nos a testar essa ação da tolerância. Ação da aceitação do outro, da empatia para com o outro. E o perdão? Como é que o perdão anda em nós? Lembrando aqui o diálogo de Pedro com Cristo, né? Pedro, ele era irritadiço. Pedro, depois ele se mudou fantasticamente. Mas o Pedro, ele era explosivo, ele era pescador, né? Então ele era explosivo, enfim, temperamento forte. Mas Jesus escolheu porque via a essência do Pedro. E o Pedro estava muito chateado, muito bravo com o acontecimento familiar. E ele chegou lá acabrunhado, tal, junto de Jesus. Que foi, Pedro? Ô mestre, quantas vezes é que eu devo perdoar meu irmão? Uma vez? 7 vezes? E Jesus olhou bem para Pedro, né? E Jesus já sabia tudo que tinha acontecido pela própria situação de Jesus, pela própria leitura espiritual que ele estava fazendo, né? E ele meigamente disse para o Pedro: não, Pedro, nenhuma nem 7. É 70 vezes cada falta. Como é que nós estamos no perdão? Nós estamos naquele exercício do perdão assim? Aquele básico assim? Pessoa, eu te perdoo, tá bem? Mas por favor, nunca mais apareça. Né? Tipo assim, tá bom, eu te perdoo, mas por favor, não fale mais de mim. Esqueça que eu existo. Big perdão, né? Big perdão. Porque na realidade, nós temos que entender o seguinte, que quando eu faço o exercício do perdão, eu estou, acima de tudo, perdoando a mim mesmo. Eu estou perdoando a mim mesmo. Porque enquanto em mim existir a mágoa, e a mágoa vai estar presente enquanto não existir o perdão, a mágoa é como se todos os dias eu levantasse e na minha cabeceira já tivesse um pequenino cárcere de veneno que eu vou tomando. Todos os dias. E essa mágoa em mim, e essa alimentação de veneno em mim, cria um problema muito sério em mim. Extremamente sério. Primeiro que está dizendo que eu não estou perdoando. Então eu não estou cumprindo aquilo que Jesus pediu. Ama teu próximo como a ti mesmo. E se isso está em mim, está dizendo o seguinte: eu não estou caminhando como deveria com Jesus. Mas, e aí tem as consequências dessa mágoa em mim. Allan Kardec perguntou aos espíritos, capítulo 14 da Gênesis dos Fluidos, como é que nós nos adoecemos? Os espíritos foi claro e simples. Vocês constroem as doenças de vocês através do vosso desequilíbrio, da vossa raiva, do vosso ódio, da vossa mágoa. Alimentando essas emoções em nós, o que nós fazemos? Nós imantamos em nós essas energias. Nós somatizamos, soma é corpo, né? Nós somatizamos essas energias negativas em nós, porque sou eu que estou criando essas energias. E quando eu emano essas energias, lembra da bolinha de neve que vai, mas volta, enorme? E aí nós vamos saturando as células do nosso perispírito, nosso corpo espiritual. Todos nós temos um corpo espiritual, para termos uma identidade espiritual, uma vez que o espírito não tem forma, ele é uma luz, é uma chama, né? E esse perispírito, né?
que nós vamos ter ele para ad eterno, é através dele que nós formatamos o nosso corpo físico. Então, as células perispirituais, elas vão ficando extremamente contaminadas por estas energias negativas. E como a célula perispiritual está ligada à célula orgânica, célula a célula, chega uma hora da saturação dessa célula perispiritual, somatiza-se no corpo físico e nós criamos as nossas enfermidades. Aí surge pressão alta, hipertensão, né? A gastrite que vira úlcera, daqui a pouco pode surgir um câncer, daqui a pouco eu posso ter um AVC, e assim eu vou construindo em mim tudo isso, pela forma inadequada de estar vivendo o cotidiano. E tem um agravante maior ainda dentro desse processo. É que quando eu desenvolvo em mim tudo isso, e eu venho a desencarnar em função de uma enfermidade que eu construí, eu chego no mundo espiritual e está anotado na minha ficha lá, suicídio indireto. Suicídio indireto. Alguém já leu o livro Nosso Lar aqui? Levanta a mão aí quem já leu. É bastante gente, mas falta muita gente. Então, lá no livro Nosso Lar, quando André Luiz foi recolhido do umbral, e ele andava no umbral, né? E ele escutava assim, e aí, suicida, como é que você está? Está tudo bem com você, suicida? Depois de 8 anos dele no umbral, ele cansado, né? Ele caído lá naquele solo encharcado, porque naquela região umbralina é uma chuvinha fina todos os dias, né? Ele tinha sede, ele bebia água dali, ele comia até grama. Aí um dia lá, super cansado, ele lembrou que a mãe dele tinha ensinado ele a orar. Aí ele orou ao Pai, orou a Deus. A hora que ele orou a Deus, foi como se tivesse tirado uma venda dele, e do lado dele ele viu um espírito bem iluminado, e viu mais outros 2 espíritos também apresentando um certo grau de luminosidade, e aqueles 2 espíritos estavam com uma maca, uma padiola. Pegaram ele, colocaram ali naquela maca, padiola, ele olhou para o espírito que se chamava Clarencio e perguntou, por que não me tiraram antes daqui? Olha a resposta simples do espírito. Você não se permitia. E aí quando ele foi recolhido, que foi lá o médico examiná-lo, lá em Nosso Lar e tudo mais, e o médico deu o diagnóstico, suicida indireto. Ele, não, eu era médico, como é que eu ia me suicidar? Aí o médico foi. Seus cigarros, seus drinks, suas alimentações condimentadas, seu sexo desequilibrado que gerou em você uma sífilis. Percebem? Então, com tudo isso que nós estamos aqui dialogando, e eu estou trazendo esse diálogo, mostrando essas questões, é porque torna-se tão importante que eu transforme a fala, em vez de uma pergunta, numa afirmativa. Jesus caminha conosco. Eu tenho caminhado com Jesus. Porque enquanto estiver em mim o questionamento, está dizendo que eu ainda não estou caminhando com Jesus como deveria. É lógico que os espíritos entendem as nossas tentativas de erro, de falha, eles entendem de tudo isso. Eles entendem tudo isso. Mas nós precisamos gerar em nós disciplinas novas, renovadoras em nós mesmos. E buscar no conhecimento que a doutrina espírita nos faculta. Falar em conhecimento da doutrina espírita, quem daqui já fez curso no Paz Amor ou faz curso no Paz Amor? Levanta a mão para mim aí. Razoável, precisa ter mais gente. Porque Jesus nos afirmava claramente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que então que as verdades que Jesus fala, que está no Espiritismo, porque o Espiritismo veio como terceira revelação que ele, Jesus, disse, quando estava dialogando com Nicodemos, doutor da lei na casa de Israel,
Eu vos enviarei o Espírito de verdade que vos dirá tudo aquilo que eu ainda não posso dizer. Então o Espiritismo veio como a terceira revelação. E através desse conhecimento que nós trazemos para nós, que nós apreendemos, não é aprender. Aprender é fazer arquivo de memória. Apreender é transformar o conhecimento em ferramentas para a mudança comportamental. Dentro daquela solicitação de Paulo de Tarso, transformar o homem velho no homem novo. Quem é o homem velho? O homem do mundo, o homem mudando. Quem é o homem novo? O homem novo é o ser cristão. O Espiritismo veio para trazer de volta para a sociedade humana, o cristianismo primitivo, que tem como base fundamental, como premissa fundamental, ama teu próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos trazer isso para o nosso cotidiano. Porque também nós temos outras consequências dentro desse processo como um todo. Tudo que Deus criou tende à evolução. Ou seja, vai evoluir. O único determinismo da lei de Deus é evolução. Então a Terra como ser orgânica... Opa, já acendeu a luz. Então a Terra como ser orgânico, ela evolui. Então era um planeta primitivo, nós agora estamos na fase de planeta de provas, expiações, aonde ainda predomina o mal no coração dos homens. Estamos caminhando para a regeneração, aonde vai predominar o bem. Mas para que eu possa permanecer na Terra, estar na Terra, ficar na Terra, eu preciso ter compatibilidade vibratória com a Terra. Eu preciso ter afinidade com a Terra para que permanecer. Porque se isso não acontecer, vai acontecer uma coisa simples, tranquila. Desencarnei, já estou de passagem comprada para um planeta primitivo. Vou ir para lá. Habitar um novo corpo de um homem de Neandertal, um homem das cavernas. Né? Vou ir para lá, para com toda a experiência que eu tive de evolução até aqui, ajudar aqueles povos a evoluírem. Mas isso, gente, não tem ninguém lá do outro lado com um caderninho, falando assim, Helena Mitsui, você tem que ir lá para o que o pessoal apelidou, o planeta Chupão. Não tem ninguém fazendo isso. Não tem ninguém falando assim, Raul, não, você tá o quê? Você vai poder ficar aqui? Não, isso é o automatismo da lei de afinidade. É a lei de atração. Automaticamente nós somos atraídos para o meio qual nós temos afinidade. Assim como André Luiz foi atraído para onde? Para o umbral. Porque ele tinha afinidade e dali está. Então, gente, vamos meditar sobre tudo isso aí? Nós temos andado, nós temos caminhado com Jesus? Temos tentado caminhar com Jesus? Mas com que intensidade? Com que disciplina? Eurípides Bassanufo, um espiritão. Ele e Bezerra foi que idealizaram a casa de Pazamu no mundo espiritual. Essa casa já foi idealizada no mundo espiritual 100 anos antes dela surgir aqui. E um dia, ele foi para o repouso, se desdobrou do corpo físico, porque todos nós, quando o corpo adormece, a gente está no mundo espiritual. E ele foi sendo levado cada vez mais para regiões espirituais de altíssima hierarquia. Ele chegou no local que ele nunca tinha estado. Um jardim de uma beleza incomensurável. As flores, o tom das cores, o perfume que ela exalava, para ele era algo incomensurável. Ele nunca tinha visto nem sentido aquele perfume. Mas ele viu assim um vulto sentado a um banco. E ele olhou para aquele vulto e de alguma forma ele sentia que ele conhecia aquele vulto e ele foi caminhando em direção àquele vulto. Ele foi chegando perto
ele reconheceu Jesus. Ali estava Jesus. Só que Jesus estava sentado e Jesus estava com a sua face assim. E ele via que Jesus estava com expressão de tristeza e que tinha lágrimas na face de Jesus. Aquilo emocionou ele, porque ele pensou, Jesus chorando? E ele falou, mestre, tu chora pelas crianças abandonadas? Jesus quieto. Mestre, tu chora pelos velhos nos asilos abandonados? Jesus quieto. Tu chora pelos enfermos, Senhor? Jesus quieto. Ele foi fazendo várias perguntas. Quando ele deu uma pausa, Jesus levantou o rosto, olhou para ele com os olhos condoídos, a face condoída, e disse assim, não, Eurípides, eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não o praticam. E completou, porque todos esses que você citou, eles têm o Pai. Eles têm o Pai. Depois que eu li essa crônica, esse texto, todos os dias de manhã, quando eu faço o meu evangelho, que eu oro, no final desse evangelho, eu falo, Jesus, cara, hoje eu vou brigar comigo mesmo para não te fazer chorar. Paz e harmonia conosco. E quando as pessoas falam para nós assim, né? Que Jesus te abençoe, ou que Deus te abençoe, houve algum momento no meu dia que Jesus não me abençoou e que Deus não me abençoou? Não existe esse dia. A pergunta que eu deixo, nós temos permitido que as bênçãos de Jesus, as bênçãos de Deus cheguem até a mim? Temos uma semana de paz e de harmonia em que todos os dias eu amo meu próximo como eu te mesmo. Gratidão, gratidão. E nesse momento, mantendo nossos pensamentos nesse jardim de tanta beleza onde se encontrava Jesus, ligamos com o nosso Pai. Conectamos com o nosso Pai querido e vamos, nesse momento, enviar os nossos melhores sentimentos e pensamentos ao planeta Terra, envolvendo o nosso planeta com todo o nosso amor, com toda a nossa paz. Vamos envolvendo todos os trabalhadores voluntários por todo o nosso país que se dedicam aos necessitados. Vamos envolver todos os moradores de rua, todos os pedintes, todos eles filhos de Jesus, que entregues à nossa piedade, que aguardam a nossa mão estendida para a caridade, para a ajuda. Vamos estender o nosso amor a todas as crianças, em suas casas, nas escolas, nos hospitais, pedindo a espiritualidade bendita que as amparem, que as iluminem e que desde cedo dê a elas a oportunidade do conhecimento do Evangelho, para que sejam pessoas de bem, para que possam ser exemplo nessa terra bendita. Vamos envolvendo todos os que estão doentes, os nossos amigos, pelo nosso pensamento, nos hospitais, em suas casas, envolvendo com nosso amor, pedindo ao nosso querido Bezerra de Menezes que possa estender a dádiva das suas bênçãos sobre eles, acalmando seus corações,
serenando as suas mentes e que eles possam sentir a presença espiritual que os ajuda e os fortalece. E assim, voltando aqui para a casa de paz e amor, vamos envolvendo todos os trabalhadores da casa, todo o nosso público, em energias amoráveis, em energias de bênçãos, de cura, para que eles sejam fortalecidos, suas famílias também, para que eles estejam todo o tempo conectados com Deus nosso Pai, com os ensinamentos do Evangelho, e cada vez com um passo mais largo, trazendo para dentro de si todos esses ensinamentos e transformando em ações, que possamos ser o exemplo para todos aqueles que aqui chegam. E assim, com os nossos corações cheios de amor, cheios de bênçãos e de fé, vamos agora vibrar por nós mesmas. Vamos pedindo aos médios que se posicionem, pedindo a espiritualidade bendita que possa, junto aos médios, transmitir essa energia de amor que envolve todo esse salão e toda essa casa. E assim, podemos mentalizar Jesus à nossa frente, nosso querido amigo, nosso mestre, e a Ele unir o nosso amor, visualizar a luz, o brilho dos seus ensinamentos que adentra sobre o nosso coronário, ilumina todos os nossos centros de força, com os nossos pensamentos de amor, sintoniza todos os nossos centros de força, harmoniza para que nosso pensamento, transformado em positivo, possa positivar todo o trabalho do nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico. Os nossos queridos médiuns, que ficaram em casa o dia todo hoje, se preparando para esse trabalho, transmitem agora, veiculam as energias trazidas pela espiritualidade bendita aqui presente para vocês. E nós, com o pensamento de amor, nos sentimos preparados para receber essa energia que limpa todos os nossos centros de força, nos ajuda a limpar os nossos órgãos, nos ajuda a transformar os nossos pensamentos em pensamentos positivos e assim trazer para nós energias positivas, palavras positivas, sentimentos acolhedores e positivos para onde quer que estejamos, aqui, em nossas casas, em nossos trabalhos. Sejamos o exemplo da aplicação dos ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, a cada minuto. E à noite, ao pensarmos como foi o nosso dia, possamos novamente sentir a paz que foi transmitida neste momento e cada vez mais alargarmos os nossos passos no caminho da evolução que nos leva a estar mais próximo do nosso querido e amado Mestre Jesus. E a espiritualidade bendita que vem para esse salão toda segunda-feira à noite nos ajudar a seguir fortes no caminho que nos comprometemos nessa encarnação. Que assim seja, que Deus esteja conosco e nós possamos também estar com Ele durante toda a semana que segue. Que assim seja. E agora, mentalizando esta natureza que nos envolve todos os dias, mentalizando esses caravaneiros da espiritualidade que percorrem as florestas, as matas,
os campos, as plantações, e eles vão recolhendo árvores, caules, folhas, medicamentos, e assim vão sendo macerados, trabalhados, dinamizados nos laboratórios espirituais. E os médicos, químicos, biólogos, botânicos, todos trabalham nessas medicações para transportá-las para as nossas águas. Nas garrafas de água que estão aqui no salão, nas nossas garrafas que ficaram em casa, nos filtros, caixas d'água, todos vão receber esse medicamento necessário. E devemos ingeri-los em pequenas quantidades, pela manhã e à noite. Sempre com fé, com um pensamento elevado a Deus, a Jesus. E isso vai potencializar todas as nossas células, todos os nossos órgãos. Quem faz uso de medicação contínua também vai ser potencializado. Que possamos ter essas águas como esse medicamento que sempre nos envolve e nos energiza. E agora, vamos mentalizar, agradecer a Deus, nosso Pai misericordioso, a Jesus, nosso Mestre, aos mentores desta casa bendita e todos esses espíritos trabalhadores, por todas as benécias que recebemos, pela palavra do Evangelho, pelas sementes plantadas em nossos corações. Que possamos levar essa luz durante toda esta semana aos nossos lares, a todas as pessoas que cruzamos. E que possamos estar abertos a Jesus, a receber as suas bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. Que tenhamos uma semana boa, tranquila, de muita coragem e fé. Uma boa semana para todos, com muita paz, saúde e trabalho. Monte de luz, paz e amor em Jesus.